Neste vídeo, o livro que eu tenho para te indicar é o volume 3 desta coleção dos livros do curso de Física Básica do Moisés Nussensvig, que eu já falei, já citei outros livros dessa coleção, que você pode olhar aqui na playlist de indicação de livros. Aí neste vídeo, melhor falando, eu vou mostrar o que tem por dentro deste livro, como que esse livro é por dentro, qual que é o conteúdo. E, como sempre, eu vou deixar na descrição o meu link de afiliado para você ver lá o livro lá na Amazon e caso faça sentido para você, você comprar. Então, é o seguinte, eu já começo dizendo que essa é uma coleção bem consagrada aqui da literatura científica, técnica nacional, porque o professor Moisés Nussensvig, ele era professor emérito da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu digo era porque recentemente eu vi a notícia de que ele faleceu. Foi também professor titular da USP, passou por outras instituições também, teve experiência até na NASA, então certamente um professor muito bem reconhecido. E ele conta na apresentação do volume 1 que quando ele conheceu os livros que existiam na época, não os que existem hoje, mas os que existiam na época que ele começou a escrever este livro, tanto que as primeiras versões que ele conta aqui, eles foram até manuscritas, ou seja, faz bastante tempo e a coisa evoluiu bastante. As primeiras versões, os livros que ele dispunha traduzidos de física não agradavam tanto do jeito de explicar, ele parece que ele achava muito massificado, alguma coisa assim, e ele resolveu fazer o dele e acabou sendo um grande sucesso. Este aqui é o de eletromagnetismo. Pois bem, este aqui é um canal de circuitos elétricos, então este volume especial da coleção combina bastante com o que eu ensino aqui. E por que eu digo isso? Olha só, porque estudar a parte de física de eletricidade antes de estudar circuitos elétricos na disciplina de engenharia ajuda bastante, ajuda a nivelar o campo para você saber os conceitos antes de estudar na forma mais perto da aplicação prática lá com o professor de engenharia, né? Então, pois bem, qual que é o conteúdo deste vídeo aqui, deste livro? Aqui na capa de fora tem aqui, dizendo, primeiro capítulo, introdução, segundo, lei de Coulomb, terceiro, campo elétrico, quarto, campo potencial eletrostático, 5, capacitância e capacitores dielétricos, 6, corrente elétrica, 7, campo magnético, 8, lei de Ampère, 9, a lei da indução, 10, circuitos, 11, materiais magnéticos, 12, equações de Maxwell. Então você pode ver que vários conceitos que são explicados em cursos de circuitos, matérias de engenharia elétrica e eletrônica, são explicadas de forma mais rápida, mais no começo da matéria, por conta da necessidade, são explicados em um curso de física, como deve ser, numa matéria de física, em uma outra abordagem com mais calma, porque essa que é a proposta, né? Quando você está estudando lá nos anos básicos, o pessoal chama de ciclo básico, né? Quando chega as primeiras matérias, para ter uma base para conseguir enfrentar as matérias mais específicas. Aí tem matemática e física, e uma das formas de estudar física, essa parte de eletromagnetismo, é com este livro aqui do professor Moisés. O que tem aqui na introdução? Introdução aqui ele conta o que pode vir aqui falando do eletromagnetismo. Se parar para pensar, eletromagnetismo mudou a vida de todos nós, né? Se você pensar o quanto de coisa que a gente faz por conta da eletricidade, coisa com fio ou sem fio, eletricidade, luz envolvida, telefone sem fio, radar, enfim, GPS, todo esse tipo de coisa depende desse conhecimento aqui. Aí, para o capítulo 2, ele vem lei de Coulomb, então só falando de carga elétrica. Aqui, explicando tudo o que precisar. Aqui, olha só, tudo isso aqui é palavra, basicamente. É texto, para te dar um contexto de, olha, cargas elétricas, vamos entender como isso funciona, lei de Coulomb, como que é. Aí, na hora adequada, vai introduzindo equações. É preciso que o aluno entenda o contexto para introduzir essas equações, para que
Caso ele venha a decorar a equação, a fórmula, faça sentido na cabeça dele e não seja mais uma coisa memorizada à toa. Então, tem todo esse trabalho de dar esse contexto. Tem um pouco de história aqui também, você pode ver aqui, ó, Charles Augustin Coulomb, o francês aqui, que fez uma experiência lá, enfim, muita coisa interessante. A história de descoberta da eletricidade é bem interessante, aqui, ó, cargas elétricas, carga elementar, e aí o capítulo 2 já termina que ele é bem breve. Mas aí chega o capítulo 3, campo elétrico. Aí não tem como fugir da matemática não. Aí você tem que usar um pouco de abstração para pensar o que é um campo elétrico. Como assim? Dá para visualizar? Não, você tem que abstrair um pouco para conseguir entender os conceitos de força elétrica, campo elétrico. E este capítulo vai fazer o possível para você entender isso aqui, ó. Por que, então, introduzir um campo vetorial aparentemente tão abstrato no espaço vazio? Então, ele vem com todo esse cuidado de tentar explicar utilizando os recursos didáticos que estiverem à disposição, né? E quando chegar na hora, mostrar as equações, porque é com base nelas que a física está estruturada, né? Linhas de força, aqui, ó, a coisa já vai começando a ficar complicada. Eletromagnetismo, para quem não conhece, tem uma fama de ser algo difícil de se estudar e eu entendo os motivos desta fama, porque é realmente difícil. Então, ó, aplicações da lei de Gauss, mas é mais difícil se você vai para a matéria lá na engenharia de eletromagnetismo de antenas, lá sem passar por esses conceitos quando você está estudando física. Então, esse livro vem te ajudar nisso, as aulas da faculdade dessa fase de estudo de física vem te ajudar nisso, então é bem importante. O que mais? Divergência, ok, ó, já começa a utilizar uma matemática bem pesada, divergência de um vetor, que significa que ele acaba mostrando um pouco qual que é o conceito matemático envolvido, sem jogar de uma vez. Claro, sem explicar totalmente como se fosse um livro de cálculo, mas ele precisa utilizar o conceito aqui, ó, ou seja, para quem está caindo de paraquedas, inclusive, este é um livro para ensino superior. Então, se você pegar esse livro no ensino médio e conseguir aprender bem, você está adiantado. Você pode aprender algumas coisas, mas aprender tudo, todos os aspectos, então é só para quem está no ensino superior ou mais adiantado. Ponto, capítulo 4, potencial eletrostático. Aí tem a ver com campo elétrico também, mas aí ele vai relacionar e com certeza você vai conseguir estabelecer relações com outros tipos de potencial, aí você vai entender como as diferentes áreas da física se relacionam, tem o potencial gravitacional, por exemplo, aí tudo isso tem a ver com o campo ser conservativo, enfim, várias coisas aqui, potencial de dupla camada, circulação rotacional, ok, matemática pegando mesmo, aqui ó, gradiente, tudo isso aqui não tem como fugir. Capacitância e capacitores dielétricos. Aqui, ó. O pessoal que desenvolveu essas teorias, o pessoal era bastante inteligente. Porque, olha só, isso não é coisa fácil, não. Se você acha difícil estudar isso, imagina quem inventou essas teorias. Capítulo 5, capacitância, e vamos logo para o capítulo 6. Aí, corrente elétrica. Aí começa a parte de eletrodinâmica mesmo, um circuito funcionando, embora ele não tenha definido ainda circuito elétrico. Então vamos lá, ó, corrente elétrica, lei de Ohm. Então, assim que vai. Aí, campo magnético. Magnetismo é uma coisa importante em nossas vidas. Ímãs, não só ímãs que a gente conhece, não só o ímã de geladeira, mas vários tipos de coisas, geradores de energia elétrica, tudo isso utiliza eletromagnetismo. Lei de Ampère, uma das equações de Maxwell, né, que você vai ver depois. Aí tudo isso aqui vai encaminhando para os capítulos a seguir, que vai chegar o quê? Equações de Maxwell, mas o capítulo 9 ainda lei da indução. Indução magnética tem uma história bem interessante com Michael Faraday. Michael Faraday foi um cientista inglês com um viés bem prático do século 18, 19.
olha que deixou bastante contribuição para a ciência e os experimentos deles foram bem legais e aqui você entende o trabalho que ele deixou. Claro que houve uma ajuda depois do Maxwell para deixar isso de forma matemática, a gente conseguiu utilizar isso na engenharia de hoje. Então, olha só, aqui você consegue aprender bem, principalmente para quem está nessa fase de estudo de física no ensino superior, mas ainda estudo de física, não nas matérias mais específicas. Lei da indução, energia magnética. Aí aqui entra a parte de circuitos. Aqui eu ensino circuitos elétricos, aqui no canal do Elétrico. Você pode procurar outros vídeos aqui de circuitos elétricos. Só que aqui ele ensina mais com abordagem de física, tanto que só para o final do livro que está chegando em circuitos. Aí tem lei de Kirchhoff, RLC também, transientes, tudo isso aqui também. Então já serve como uma introdução para quem vai fazer engenharia elétrica, eletrônica, vai encarar fasores e impedâncias à torta direito, dia sim, dia também. Então, a ressonância, circuitos RLC, filtros, aqui ó, é equação mesmo, para já ir, ó, isso aqui já vai preparando para quem vai estudar circuitos elétricos lá na engenharia, ó, tem bastante coisa, circuitos, aí materiais magnéticos, tem alguns materiais que apresentam propriedades magnéticas, isso é bem interessante de entender, e não dá para fugir novamente das contas aqui, da matemática. Então, olha só, vamos lá. Materiais magnéticos, vamos ver qual que é o último capítulo, as equações de Maxwell. Equação de Maxwell é um trem bem difícil de lidar. São várias equações com cálculo avançado, aqui ó, você vê rotacional, divergente, envolvendo campo elétrico, campo magnético, mas o interessante de tudo, isso aqui é uma das equações de Maxwell, numa das formas, é que essas equações elas permitem entender as coisas que a gente utiliza hoje, a ciência é utilizada para desenvolver os equipamentos de hoje de uma forma espetacular, né? Se eu pensar aqui na luz que está me iluminando para eu gravar esse vídeo vai ser enviado para a internet, que depende de ondas eletromagnéticas, enfim, quando você entende como tudo isso se relaciona, é bem bonito de ver, né? Aqui, ó. Claro que na hora de estudar, isso aqui demanda bastante suor e sacrifício para entender isso. Não é nada fácil. Como eu falei, o autor faz o possível para te explicar sem perder na profundidade. Equações de ondas. Aí tudo tem a ver. Lá no volume 2, ondas. Aqui, eletromagnetismo. Então, acaba que o volume 2 ajuda na compreensão do volume 3 porque já teve ondas lá. Então, ó, as coisas não são tão por acaso assim quanto pode parecer. Equações de Maxwell e chega então à parte de respostas dos problemas propostos. Alguns problemas, não todos aqui, ó, estão com respostas. Então, para quem está disposto a estudar física, seja mecânica, ondas, eletromagnetismo, física moderna também, essa coleção ajuda bastante, tem bastante a agregar para o aluno aqui, explicações, gráficos, imagens, historinha de como surgiu a física e serve de uma base bem forte para quem vai fazer engenharia com certeza. Reforçando o aviso, aqui na descrição, links de afiliado para este livro, os outros livros da coleção também. Se você tiver interesse, clica, aí veja quanto que está custando, se fizer sentido para você, você compra. E aproveito para solicitar indicações, sugestões de indicações de livros, dizer se gosta desse livro, se não gosta, se prefere outro, diga aí e obrigado pela atenção e até mais.